Agora, informações lá do Rio Grande do Sul. A gente segue monitorando a situação no estado por conta dos temporais que castigaram várias cidades gaúchas. Mais de 1.000 pessoas estão fora de casa por lá. A Defesa Civil reforça as ações de monitoramento. Vamos para Lajeado com a Jéssica Malman. Ela vai trazer para a gente qual que é a situação por lá, qual que é a situação da população, as orientações desse momento no Rio Grande do Sul, porque o que temos de cenário, né, Jéssica, é uma chuva que hoje ainda cai, mais fraca no Rio Grande do Sul, mas que ainda cai, só que choveu muito nos últimos dias. A gente está falando aí de acumulados que passam dos 200 milímetros. É muita água, rios transbordaram. Agora a gente já tem um cenário de estabilização do nível dos rios no Rio Grande do Sul, mas ainda temos uma situação crítica, né, Jéssica? Exatamente, Carol. A grande preocupação nesse momento são as águas que descem, das cabeceiras em direção aqui ao Rio Taquari. Nesse momento eu estou no Parque do Imigrante, que é o local onde recebe as famílias de Lajeado. Aqui nós temos cerca de 155 famílias que resultam em 488 pessoas. E para falar um pouquinho mais sobre essa situação, está aqui comigo o Tenente Coronel Luiz Marcelo Maia. Eu vou pedir para ele se juntar aqui e pedir licença para vocês, porque agora eu vou compartilhar o microfone com ele. Maia, para a gente começar, qual é a perspectiva dessas famílias? Há alguma previsão delas saírem? Como é que está funcionando? Bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Carol. Bom dia às pessoas que estão nos ouvindo, ou melhor, nos assistindo, né? Então, Jéssica, o nosso esforço agora é para dar o melhor conforto, identificar as necessidades, atender da melhor forma possível essas pessoas que estão conosco aqui, né? Nós sabemos que as pessoas vão estar mais segurança e mais confortável nas suas casas. Então, o plano é esse, é esperar o rio baixar, as pessoas limparem as suas casas, né? E assim que possível, devolvê-las para os seus lares, né? Nos bastidores a gente comentava antes que mudou um pouco o perfil das pessoas que estão aqui dessa vez, né? São pessoas que vieram de outros municípios para residir em Lajeado, isso? Isso, então, foi até, não vou dizer uma surpresa, né? Mas aconteceu em maior grau que nós imaginávamos. Essa área atingida, mais atingida, é a área do centro da cidade. Mas as pessoas que moravam lá desistiram, algumas, né? Pela recorrência das inundações. Essas casas ficam liberadas e atrai as pessoas que vêm de fora, né? É confortável, é no centro, é perto de tudo. Então, pessoas de fora ocuparam essas casas e realmente mudou bastante o perfil das pessoas que nós estamos assistindo aqui nos abrigos. Há ainda a tendência de mais famílias virem ou agora vocês acreditam que estabilizou esse movimento? Agora estabilizou o movimento, o rio já estabilizou, está baixando, né? Não devemos ter novidades aqui no abrigo. E como eu falei, é até uma oportunidade para nós conhecermos melhor essa comunidade que nós atendemos aqui nos abrigos, né? O pessoal está fazendo uma boa identificação da necessidade de todos, né? Tentando atendê-las da melhor forma possível, mas não deve vir mais gente não, assim que possível vamos devolvê-las para os seus lares. Tá certo, obrigado, Maia. Carol, a gente segue aqui então diretamente do ponto que está acolhendo essas famílias. Em seguida também a gente vai mandar algumas imagens desses espaços e conversar também com esses moradores para entender um pouquinho mais sobre essas dificuldades, desafios e quais os próximos passos de cada família. Ô, Jéssica, até aproveitar que você está com a gente, tem previsão de mais chuva para a semana que vem. Claro. Meteorologistas, nesse momento, trazem esses alertas aqui nas conversas com a CNN Brasil, nas conversas com o CNN Novo Dia, falando que na semana que vem pode chover mais 70 milímetros. Já num cenário de rios elevados, num cenário de solo encharcado. A pergunta que temos nesse momento é: o quanto que o Rio Grande do Sul está preparado para receber mais chuva? O sistema de alerta aí na região do Vale do Taquari funcionou? O que a gente consegue também destacar das ações preventivas nesse momento no Rio Grande do Sul? Para vocês terem uma ideia, o sistema de alerta ele foi acionado ontem por volta das 6, 7 horas da manhã. Inclusive eu recebi esse alerta indicando a situação que estava o rio, quais eram os passos que estavam acontecendo. E a Defesa Civil, juntamente com os veículos de comunicação aqui da região, estão mantendo essas informações atualizadas. Então a população consegue sim, de forma fácil e prática,
receber essas orientações, né? Claro que a gente sabe que nos próximos dias irá chover, existe um certo receio, mas à medida que o rio está baixando hoje, né, e nos próximos dias, eles vão conseguir reconhecer melhor o cenário e dar as orientações corretas. Por isso que eles recomendam que as famílias não voltem de imediato para suas casas. O ideal é que eles permaneçam hoje até para entender o movimento e o cenário do tempo nos próximos dias. Jéssica, trazendo então para a gente qual que é o cenário lá no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente retoma o nosso contato. A Jéssica que também está nesse momento conversando com as várias autoridades envolvidas nesse trabalho de ação preventiva. Agora, o rio começa a baixar ali na região do Vale do Taquari, mas tem esse alerta por conta da chuva que ainda vai cair por lá nos próximos dias. Jéssica Mamon está por lá, Fernanda Pressinotti aqui comigo no estúdio, porque vamos falar sobre os impactos econômicos também de mais essa tragédia que o Rio Grande do Sul vive. Fernanda, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos. A Fernanda que é a nossa analista de agro, né? Quando a gente fala de Rio Grande do Sul, uma das bases econômicas do estado é justamente o agronegócio. Já agronegócio impactado por conta do tarifaço americano, falávamos sobre isso nessa semana, justamente o estado do Rio Grande do Sul. E agora vem toda essa chuva. Já é possível mensurarmos os impactos? Olha, Carol, não dá para saber ainda os impactos econômicos, tá? Mas já está tendo impacto no agronegócio. É o El Niño, né? Que a gente já vinha falando antes que ia acontecer, embora se soubesse disso, não tem muito, né, o que fazer. Nesse momento, o principal problema é o transporte de leite, tá? De leite de aves e suínos. Ali a região do Alto do Taquari tem muitas cooperativas, tanto de leite, né, de produção de leite, quanto de aves e suínos. E aí, tanto a chegada de ração para os animais, quanto a saída de produtos prontos para o consumidor, estão impactadas pelas estradas, principalmente a BR-386, que ali está impossível de passagem, né? Agora, no longo prazo, se continuar chovendo, a região também tem uma grande produção de trigo. E aí, quando o solo do trigo fica encharcado, você tem o desenvolvimento de muitas doenças fúngicas e, portanto, você tem perda de produtividade óbvia, né? Então, assim, se parar de chover, o trigo até aguenta, mas precisaria ser assim, chover mais uma semana e para. E aí você tem outros setores, por exemplo, o tabaco. A gente estava falando justamente dele, que foi taxado para os Estados Unidos, que vai ter bastante perda. Grande impacto, e é um setor é uma região que tem bastante tabaco. Então também, da mesma forma que o trigo, o excesso de chuva causa aí doenças fúngicas. E foi um setor que somou muitos prejuízos em 2024, quando a gente acompanhou aquela tragédia no estado gaúcho, aquelas enchentes históricas. Então, desde então também é um trabalho de recuperação que o agronegócio vive por lá. Exatamente. O Rio Grande do Sul, o agro do Rio Grande do Sul, os produtores do Rio Grande do Sul têm um alto endividamento. A gente também vem falando aqui das medidas que o governo tem dado para socorrer os produtores rurais. A inadimplência, o endividamento do Rio Grande do Sul é um dos maiores do estado, em função dessas chuvas de 2024, que eles tiveram prejuízos incalculáveis e estão tendo ainda, né? Então, assim, se não dá, imagina, inundar de novo o plantel de aves e suínos, destruir de novo as propriedades, né? Quer dizer, assim, é bastante difícil. Eles ainda não se recuperaram e pode acontecer de novo. São muitos receios. O agro do Rio Grande do Sul como um dos mais endividados do Brasil quando a gente olha para essa lista de inadimplentes. Fernanda Pressinotti trazendo esse olhar também para a situação vivida hoje pelo estado gaúcho. Daqui a pouquinho a Fernanda volta para conversar mais com a gente na nossa Conexão Agro. Combinado então, Fernanda? É ótimo. Até mais. Até.